Olá, estamos começando o nosso encontro agora ao 12h30. Eu sei que é um horário um pouquinho difícil para muita gente, horário de almoço, obviamente, mas eu vou deixar aqui registrado o nosso contato e, no outro momento oportuno, outras pessoas têm contato. Você que acompanha, que gosta, compartilhe, chame outras pessoas para ficar com a gente, tá bom? E eu quero agradecer a você pelo carinho de sempre, para você que está se alimentando de cada palavra. Esse é um encontro bem simples, de um modo muito simples. Eu quero que nós nos mantenhamos conectados, viu? Muito bom. Já tem gente aí com a gente, a Giane Klein, muito obrigada. Oi, querida. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito bom mesmo. A Ludmilla do Frank Couto. Oi, Amore. Oi, Roimeire. Boa tarde, Érica também. É tão gostoso esse encontro, ele é rápido, ele é prático. E eu, nos últimos dias, recebi, assim, uma enxurrada de palavras, de ânimo, de incentivo a continuar fazendo isso, mesmo no meu dia a dia, que muitas vezes os horários não são os mais adequados para nós nos encontrarmos aqui, mas especialmente foi especial estas últimas vezes que fizemos lives aqui, os nossos encontros, porque motiva muita gente a abrir o coração para novas possibilidades, também para contar do que está sentindo, inbox especialmente, quando as pessoas podem contar mais reservadamente o que vai no coração. E, e é muito bom ter o feedback de pessoas que têm posto em prática um novo jeito de encarar a vida. E eu fico feliz por participar de decisões, de momentos importantes, de poder ganhar um espaço no coração de alguém para fazer a diferença com uma palavra, com aquilo que é nosso, fazer a diferença na vida uns dos outros. Deus nos deu esse privilégio de influenciarmos, de fazer a diferença na vida de alguém, às vezes com um sorriso, uma palavra, às vezes estendendo a mão, dando um abraço, ajudando de outras e tantas maneiras, e assim vamos nos ajudando. Agora que já tem um número importante de pessoas aí, eu acho que eu já posso começar de fato a dizer o que me motiva a marcar esse encontro com você hoje. Das questões trazidas aqui pelas mulheres, especialmente pelas mulheres, muitas delas me chamam a atenção e por vezes vou trazendo algumas delas para dividir com vocês e para alcançar um número maior de pessoas que estão com aquela queixa, com aquela dúvida. Os homens continuam me escrevendo, falando a respeito do tal do casamento acabado e ela não me quer mais. Disso eu falei no nosso primeiro encontro. Quando um relacionamento chega ao fim e uma das pessoas se sente muito frustrada, muito infeliz, muito doente, muitas vezes física, mental e espiritualmente também muito abalada, esta pessoa resolve sobreviver a esse naufrágio e então ela resolve de alguma maneira tentar sair de uma situação muito adoecida, a outra pessoa acorda para a vida e por vezes pode ser muito tarde. Então estes agora vêm em busca de socorro e dizendo: o que que eu faço? Me ajude. Eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou querendo, mas ela não quer mais. Agora há pouco eu respondi a um homem, ainda resultado daquele nosso primeiro encontro na quinta-feira passada, quando terminei aquela live, um moço me escreveu e ele deu conta de um casamento acabado, como eu havia descrito. Ele foi quem foi responsável por abafar o sentimento dela, por matar o sentimento dela, matar o amor dela, que é mais que sentimento, ofender, magoar, trair, ferir, etc, etc. Então ela chegou ao limite na semana passada, ela disse: não suporto mais. Ele se desesperou e disse que tem orado e tem buscado e tem pedido a Deus. E agora há pouco, inclusive, eu vi algumas vezes, ele pode estar aqui com a gente, com muito carinho. Eu disse isso para ele, estou dividindo, obviamente, sem citar nomes, mas momentos em que ela escreveu que o amava, que queria, era o amor da vida dela e etc. E hoje não é mais. E ele diz assim: Darleide, tá vendo? Ela que escolheu por fim. Não, 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 não vamos transferir as responsabilidades. Aí agora eu começo a falar a todas as pessoas: não transfiram responsabilidades.
Não transfira para ninguém aquilo que é da sua responsabilidade, assim como também não pegue para você a responsabilidade que é do outro. Nós precisamos entender isso, viu, meninas? Meninas e meninos, homens e mulheres, nós precisamos entender isto. O que é da minha responsabilidade é minha. Aí eu preciso ter consciência para saber o que é da minha responsabilidade. Minha responsabilidade é cuidar, é respeitar, é organizar, é demonstrar. Qual é a minha responsabilidade? Cada um de nós, com sã consciência, consegue minimamente descrever quais são as responsabilidades próprias dentro de um relacionamento. Assim como o outro também, nós esperamos que o outro tenha o mínimo de racionalidade para saber quais são as suas responsabilidades dentro de um relacionamento. Mas muitas vezes nós queremos, além das nossas, pegar as dos outros. Isso é um erro. Ou nós queremos só receber o cumprimento das regras, do propósito, das propostas vinda do outro. E eu preciso ser amada. Eu preciso, eu sinto, eu quero. Você precisa se avaliar. Então a pergunta é qual é a sua responsabilidade ou quais são elas? Que não é somente uma, tem algumas responsabilidades importantes, ok? Então presta muito atenção nisso. E então, com isso a gente começa a organizar a vida. Tudo bem? Então, cuidado com o seu relacionamento. Eu estou batendo nesta tecla porque os casamentos, os relacionamentos estão muito adoecidos, as pessoas estão muito inflamadas e elas estão permitindo que os seus relacionamentos tomem um rumo, algumas vezes, irreversíveis. Rumos irreversíveis. Então não se engane, não sejamos iludidos, não sejamos loucos. Às vezes nós agimos com loucura, como diz a palavra de Deus. Então não seja louca, mulher. Não destrua sua própria casa. Anda muito orgulhosa, muito briguenta, muito brigona, muito irritada, muito chateada, reclamando demais, pedindo atenção demais, exigindo demais. Aí você vai me dizer assim, não, Darleide, eu não estou pedindo demais, estou pedindo o mínimo. Não sei. Quem que avalia? Você? Que seja uma avaliação ponderada, ok? E então a gente vai caminhando na direção de entender qual é o nosso lugar, qual é a condição do outro. E olha só, tem pessoas na vida que não conseguem dar mais do que elas estão dando. Não adianta você espremer. Sabe laranja quando a gente faz o suco? E aí quando chega assim no bagaço, ela não tem mais caldo para dar? É isso? Tem gente que a vida já espremeu, que a vida já torceu, que a vida já bateu e ela não tem mais caldo para dar além daquilo que ela consegue. E não adianta você dizer que, ó, meu pai, e agora o que que eu faço? Eu diria para você que quando nós entendemos o outro, o que ele passou, o que ele sofreu, o que ele viveu, o que ele sentiu, a gente tem compaixão pelo outro, a gente tem misericórdia do outro, ainda que isto não desfaça os limites. Ainda que isso não torne o outro simplesmente uma vítima e você é a mãezona ou o paizão e você tem que aguentar tudo, suportar tudo, porque o outro é assim mesmo. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Nós vamos continuar delimitando os nossos marcos, com os marcos em torno da nossa sobrevivência, porque a gente precisa ter um limite, é para sobreviver, gente, emocionalmente. A gente precisa ter limite para suportar. Eu não posso aguentar as minhas cargas e as cargas do outro sozinha, ou, sabe, trazer tudo para mim. Eu preciso, porque senão eu vou sucumbir em algum momento. Uma vez um moço falou assim para Jesus: Deixa eu te seguir, Senhor. Aí ele disse assim: Olha, eu não tenho onde recostar a cabeça. E aí ele diz para outro: Olha, me siga. E este outro diz assim: Eu posso antes enterrar o meu pai? E ele disse então para aquele moço: Deixe que os mortos enterrem os mortos. Eu posso pegar essa palavra e entender que cada coisa no seu devido tempo, cada pessoa fazendo a sua devida função, cumprindo a sua devida função, mas quando eu te chamar, você vem. Jesus estava entendendo que aquele moço estava dando uma desculpa. Outra pessoa poderia fazer o que ele estava dizendo ou se propondo fazer, ou aquele costume poderia ser cumprido por outro. E nós vamos dando desculpas e permitindo situações que são abusivas, destruidoras. Aí depois nós vamos dizer assim, mas foi ele, mas foi ela, tudo ele. Não, você permitiu.
Você quis, você escolheu, você assumiu, você se manteve, você não reagiu, você não soube, você não perguntou, você não foi buscar ajuda, você ficou esperando que o amanhã, sem produzir mudanças, sem trabalhar mudanças, ideias. E isso é uma coisa que você precisa cuidar para ficar atenta e atento para não se submeter a uma situação de sofrimento agudo, tá bom? Olha só, uma outra questão que eu estava só recapitulando o que nós conversamos a semana passada, porque isso fica vindo à tona, né? E as pessoas ficam assistindo e traz novamente a ideia e me pergunta, e eu só dei uma recapitulada agora. Deixa eu ver quem está com a gente. A Ruth Fonseca, um beijo para você, como sempre, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é sempre a palavra do Senhor, não é? Confie sempre na palavra do Eterno. Érica, muito sério esse assunto, não é, Érica? Beijo para você. A Neide Tinoco, beijo para você, hashtag amor e cura, muito bom. Patrícia Arruda, eu tenho. Fernanda Rodrigues, minha linda, amo suas mensagens, servas do Senhor, traz essas mensagens de Deus para o nosso coração. A Ney Rodrigues, é preciso pedir diariamente a Deus sabedoria para o relacionamento. Hoje, infelizmente, os relacionamentos estão assim desgastados. Precisava desses vídeos para mandar para um contato no WhatsApp, não sei como, alguém me ajude. Eu acho que você pode pegar o link aqui do Face e mandar pelo WhatsApp. Aí, quando a pessoa clicar lá no WhatsApp, ela vai cair aqui na página e eu acredito que assim dá certo. Então, copia o link da nossa live e manda para ele ou para ela agora. Jussiane, beijo. Joyce Tomazinho. Então, vou agora à segunda questão, porque a agenda está bem apertada hoje para mim, deve estar para você também. Mas outra questão que eu quero abordar hoje é o seguinte. Não são poucas as vezes que mulheres, solteiras ou casadas, têm me dito assim, Darleide, eu orei muito, eu pedi muito, eu esperei muito em Deus, eu confiei, eu clamei, eu pedi, eu orei pelo meu casamento, para que Deus me desse um homem segundo o coração dele, etc, etc. Mas hoje eu estou nessa situação, ou seja, tudo que eu orei, tudo que eu pedi, todos os planos que eu coloquei, pedindo a bênção de Deus para esse casamento, agora está ruindo, não está acontecendo e eu estou muito infeliz. Não sei se você já ouviu destas questões, mas eu as recebo em quantidade, pessoas se queixando de agora o casamento não ir bem e associar isso ao fato de ter pedido tanto a Deus. Eu acho uma queixa legítima. Obviamente que se eu oro, peço a Deus e a orientação é sempre essa: buscar a Deus, pedir ao Senhor sabedoria e então entrar no relacionamento e vê-lo afundar. Obviamente que você se pergunta onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu errei? Mas eu gostaria também de fazê-la pensar e fazê-lo pensar a respeito de uma coisa que a gente, numa hora como estas, acaba deixando, permitindo que ela se perca. Nós precisamos entender que quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, quando nós clamamos, pedindo a intervenção do Senhor para nos conduzir, Ele nos conduzirá. Ele é Deus de sabedoria para nos tomar pela mão e nos fazer caminhar em caminho seguro quando nós permitimos, quando nós queremos, quando nós pedimos, quando nós nos colocamos à disposição para sermos guiados pelo Espírito Santo. No entanto, muitas vezes nós ficamos cegos para os momentos em que fomos nós quem tomamos decisões e, na maior parte das vezes, para não dizer todas as vezes, somos nós quem tomamos decisões. Somos nós os responsáveis pela nossa própria história. Essa é uma responsabilidade que Deus nos deu, Ele nos delegou a nossa própria vida para, sob os nossos próprios cuidados, buscarmos nele sabedoria para lidar com as questões diárias, com as questões da vida, com as questões da existência humana, buscarmos sabedoria dele, porque só ele é sábio, só ele tem o conhecimento de todas as coisas, mas somos nós os responsáveis. Não perca isso de vista. Não responsabilize a Deus por suas escolhas.
A sua escolha quando você esteve determinado para o namoro, para o casamento, para qualquer outra situação na vida, em algum momento naquele período você decidiu que aquele homem ou aquela mulher ou aquela escolha outra feita, seja profissional, qualquer outra situação, mas vou focar especialmente aqui no relacionamento, em algum momento específico foi você quem decidiu. Tem gente que vai pelo seguinte parâmetro: se Deus não fechou essa porta, é porque eu devo passar por ela. Se Deus permitiu com que ele comprasse a aliança para mim, então é porque ele era o homem ideal para mim. Se Deus permitiu que ela fosse a mulher que me dissesse que me amava e que casaria comigo e que ficaria comigo para sempre, ela era a mulher da minha vida. Se Deus permitiu que ela se achegasse, se Deus permitiu que eu a encontrasse na faculdade, se Deus permitiu que ele fosse amigo dos meus pais, se ele permitiu isso ou aquilo, se ele olha, gente, um pouco mais de cuidado para entender, é necessário ter um pouco mais de cuidado para entender que Deus não é um Deus que está manipulando a nossa vida, como se manipula aqueles bonecos, os mamulengos, que ele fica lá de cima manipulando, fechando uma porta aqui, abrindo outra colar e, sabe, assim, e me mandando dobrar para a direita, virar para a esquerda, cuidado aqui, acolá. Deus é um Deus que me deu razão, capacidade de raciocínio, de entendimento. Ele me deu capacidade de desenvolver a compreensão a respeito da vida para que eu faça boas escolhas. Por minimamente que alguém tenha tido contato com conhecimento intelectual, o que quer que seja, sabedoria, gente, quantos de nós conhecemos pessoas que elas nem foram a um estudo formal, elas nem sentaram numa carteira de uma escola, mas elas são sábias porque elas absorvem da vida o que a vida ensina. E Deus não as deixa no escuro. Então imagina nós que tivemos uma oportunidade mais de estudar, de ler, de perguntar, de refletir, de desenvolver reflexão de outras maneiras, sabe, abrindo os horizontes. E Deus não nos daria tamanhas capacidades para depois ficar gerindo a nossa vida detalhe por detalhe, como se nós não fôssemos racionais, inteligentes e capazes para tomarmos decisões acertadas. E quando não temos esta capacidade, ou porque perdemos, ou porque ela foi obstruída por ideias equivocadas, por mentiras que nos contaram, por enganos que nos tomaram do controle, o que quer que seja, sim, aí vem o poder do Espírito Santo em dobro, em capacidade maior, em percepção mais apurada, e vem o Espírito Santo e nos dá suporte, nos dá, sabe, condição de perceber melhor situações que antes não perceberia porque eu estava incauta naquele caminho. Mas não perca de vista que você e eu somos seres dotados de inteligência, ou melhor, inteligências capazes de me fazer tomar decisões. Ponto. Ah, mas eu pedi a Deus. Você precisa ser responsável por suas decisões. Eu sou responsável pelo dia em que eu decidi que eu aceitaria casar com meu marido. Se eu orei, se eu pedi, se eu fiz jejum, se eu não fiz, etc. O que quer que seja que eu tenha decidido, sendo por influência do Espírito Santo, ou por minha carnalidade, ou por minhas impressões, ou por meus sentimentos, ou por minhas ideias, ou porque me disseram para fazer, o que quer que seja, definiu a minha escolha. E o que definiu a minha escolha não é o outro mais responsável, sou eu responsável. Então você orou, você pediu, você clamou, mas alguma coisa lhe fez decidir por este indivíduo e não foi Deus. E eu neste momento não estou defendendo a Deus, Deus não precisa de defesas. Eu só estou chamando a nós para o nosso lugar de responsabilidade, concorda comigo? Nossa responsabilidade. Ah, então o que me adianta orar? Então o que me adianta pedir? Adianta você ter abertura espiritual, os olhos espirituais serem abertos para que as coisas espirituais sejam discernidas espiritualmente, para que você tenha realmente um vislumbre da vontade de Deus para aquilo, mas ainda assim é a nossa vontade.
É a nossa decisão que prevalece. Essa capacidade Deus nos deu e Ele não nos tira. Ele não nos tira. Então você casou com quem você acreditou ser a melhor pessoa naquela hora. E aqui não é mais momento de dizer casei errado. Casou, casou. Se foi errado, já era. Se foi certo, graças a Deus. Ok, isso não vai fazer nem você retroceder, nem precisa sentir-se culpada. Não vamos considerar aqui casamento errado. Casamento, casamento. Acabou. Agora nós vamos lidar com essa questão agora, presente. Um dia esse homem foi legal, essa mulher foi incrível, um dia ele amou você, um dia ele beijou você, um dia ela te amou, um dia vocês foram lindamente apaixonados e decidiram casar. Foi Deus quem juntou vocês dois, foi o Senhor quem permitiu. Eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas vocês estão casados. Não pense que seu casamento é um erro, ok? A outra coisa que eu quero fazer você considerar é seguinte: as pessoas mudam ao longo da vida. Há questões que vêm à tona no coração da gente ao longo da vida. Há pessoas que cometem atrocidades e todos ao redor vão dizer assim: eu nunca imaginei que ele ou ela fosse capaz de tal coisa. Nós mudamos, ponto, e é para mudar mesmo, é assim. Nós não somos estáticos. E há características do caráter humano que vêm à tona em situações não vividas anteriormente e que provocam que estas características desse caráter ou dessa personalidade venham à tona como não apareceu em outros momentos. E eu nem vou dizer ele enganou, ela me enganou. Será que tem pessoas que enganam? Tem pessoas que são doentes, tem pessoas que são maquiavélicas, tem pessoas que são psicopatas, elas sabem trabalhar para enganar. Existem estas e Deus livrai-nos delas. Livra-nos deste mal, Senhor, amém. Que o mundo está assim, lotado. Livra-nos deste mal, de pessoas que são realmente enganadoras. Mas, considerando uma certa normalidade, nós vamos mudando ao longo da vida. E vem surgindo monstrinhos dentro de muita gente, de muitos de nós, em muitas circunstâncias na vida, que só o Espírito Santo pode fazê-los morrer. Fazer o eu morrer. Fazer esses monstros, sabe, que são parte, estão intrínsecos na nossa natureza carnal, na nossa natureza má. Essa coisa ruim que é da natureza carnal, de todo ser humano nascido de mulher sobre a face da terra, nascido em pecado. Em pecado nós fomos gerados, em pecado nós nascemos, em pecado nós vivemos. E somente o poder de Deus e o Espírito Santo pode, aqui dentro da gente, fazer uma transformação que não se faz em consultório, não se faz em terapia, não se faz em lugar nenhum, não se faz na farmácia. Não existe lugar para fazer, só no altar do Senhor. E quando nós não nos colocamos no altar do Senhor ao longo da vida, para nós, aos poucos, como o sol que nasce de manhã cedinho e vai crescendo, subindo, 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 até ser meio-dia, como está escrito na palavra, esse exemplo, até ser meio-dia, se nós não nos colocarmos para receber do sol da justiça os raios da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua graça e sermos mudados, queridos, surgirão de dentro de nós monstros desconhecidos pela mãe, pelo pai, pelos amigos, surgem, sabe, de dentro da gente estas coisas terríveis que nem ao menos sabemos explicar. É esse marido que de repente diz que não ama mais, de repente entre aspas. Esse marido que vai dizer que não ama mais, essa mulher que vai dizer que não quer mais, essa mulher que simplesmente diz, Darleide, eu não me reconheço, eu estou amando outro homem, ou outra que me escreve e diz assim, Darleide, eu tenho atração por homens diversos. Eu olho para os homens e eu os desejo, e o que eu faço, e homens que dizem, Darleide, eu tento, mas eu não consigo ser fiel, sabe, desejos homossexuais, desejos enfim, por coisas, por questões que surgem assim à mente, como assim, de repente eu nunca pensava nisso, não planejei isso não estava em mim, ou as raivas, as iras, os sentimentos de ódio, de rancor, sabe, de inveja, olhe como a inveja é um monstro presente na vida de
todos nós. A inveja é uma peste que está agarrada na carne humana e a gente precisa do Espírito Santo para nos livrar disso, desse câncer que é o pecado, que traz toda essa miséria para a alma da gente. Então não estranhe que seu marido mudou, não estranhe. O que nós devíamos, também nem é para estranhar, e dizer que nós devíamos estranhar, nos afastarmos do Senhor. Mas o que pecador faz? Pecador se afasta do Senhor, porque pecador e o divino, sabe, são contraditórios. Agora, pense bem, não adianta mais ficar dizendo, Senhor, eu pedi um marido, eu orei uma esposa, eu orei, eu clamei, eu orei, jejuei, casei e olhei o que deu. A responsabilidade não é do Senhor, a escolha foi sua, obviamente querendo acertar, tá tudo bem, não existe culpa nisso, não estou pensando que você, pelo contrário, vou repetir agora. Não é mais tempo de questionar se o seu casamento é ou não é um erro. Eu quero crer que o seu casamento não foi um erro e que o Senhor abençoou. Porém, as pessoas mudam e, por afastar-se do Senhor, afastar-se da presença do Senhor, o seu marido está como está, fazendo o que faz, ou a esposa está fazendo o que faz, a família está tomando a direção que está tomando, por afastar-se do Senhor. Essa é a única razão que a gente deva considerar numa situação como estas. Queridos, queridas, ninguém aos pés de Jesus, ninguém aos pés do Salvador, ninguém que entregue o coração ao Eterno, ninguém que esteja ligado ao Pai, ninguém que busque o Espírito Santo, dá as costas para sua família. Um homem ligado ao Senhor é um homem ligado à sua esposa. Um homem que se desliga do seu Deus, do Deus vivo e verdadeiro, ele faz misérias. Uma mulher desligada do trono de Deus, afastada do Espírito de Deus, ela comete bizarrices. Aí você vai ficar questionando o dia do casamento? O dia do casamento passou, quero ver hoje. Hoje basta para cada dia o seu mal. O que o Senhor Jesus disse? Ele disse que todo dia vai ter mal. Aí ele disse, basta, já que vai todo dia existir o mal, para todos os dias existe o mal, então vamos cuidar de viver em cada dia o mal que é de cada dia. Que passou, passou. Eu abençoei, eu guiei, eu conduzi, meu Espírito falou, você escolheu, amém, glória a mim, aleluia, diz o Senhor. Agora, como foi o dia de hoje? Hoje pela manhã, me buscou a minha face, desejou minha presença, me amou sobre todas as coisas. O que o mandamento diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Aí eu quero falar outra coisinha para as amadas e para os amados. Nós estamos vivendo um tempo de idolatria. Isso mesmo, mas eu já vou terminar o meu encontro. Só meia horinha para o nosso encontro. Mas eu volto em outro momento para nós falarmos disso. Idolatria é pecado. E tem mulher colocando o marido em primeiro lugar. Não é Deus que está em primeiro lugar. É o marido. É o namorado. Tem homem colocando a mulher em primeiro lugar e não Deus. Tem gente colocando a igreja em primeiro lugar e não o Senhor da igreja. Tem gente colocando tudo em primeiro lugar, exceto a Deus. E o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso não significa, contudo, todavia, que o marido, a esposa, quem quer que seja, deixará de cuidar da sua família para dedicar-se a trabalhos missionários, a pregar o evangelho, a alimentar os famintos da palavra e deixar morrendo à míngua a esposa e os filhos dentro de casa, o marido e os filhos dentro de casa. E olha que eu sou uma mulher missionária, que saio por aí pregando, que vivo, tomo do meu tempo, minha vida envolvida com influenciar pessoas para o reino de Deus, de qualquer forma.
E poderia fazer muito mais e devo fazer mais e preciso de capacitação do Espírito Santo para fazê-lo e que não seja da minha carne, mas da vontade do Senhor, porque eu de mim mesma não sou nada, não tenho nada, não sou boa, não sou legal, não sou fofa, não sou nada. Deus é que é bom. Mas meus amados, minhas amadas, acima de todas as coisas sou o Senhor. Tem gente idolatrando, vivendo em torno de um homem, em torno de um casamento. Se o casamento acaba, a vida acabou. Se o casamento se desfaz, a vida desabou. Se isso acontece, o mundo parou. Não, calma. Deus sobre todas as coisas. Seja firme, ponderada, amorosa, amoroso. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele, viva a plenitude do Espírito Santo, do mover do poder de Deus na sua vida, mas não deixe de dar o primeiro lugar e a honra, a exaltação ao Senhor. E isso cabe especialmente para as mulheres. As mulheres esquecem de tudo. Ai, o homem da minha vida. Ai, eu adoro, não vivo sem ele, o Deus da minha vida. Eu vou morrer, eu vou morrer. Que morrer? Tá maluca? História de morrer. Já viu alguém morrer de amor? Só Jesus morreu por amor e de amor por todos nós. E quando ele morreu de uma vez só por todos nós, ele disse: esse sacrifício é suficiente. Mantenha o coração focado no mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Que Deus? Aquele Deus que morre por você, que ama você, que cuida de você, que mantém você, o seu Deus e o meu Deus. Ah, eu vou morrer. Morrer por quem? É ele que disse que não me ama. Amiga, por favor, né? Menos? Claro que vai rasgar o coração. Ai, que falta, que saudade. Mas você vai viver. Você vai. Especialmente, exclusivamente, se você permanecer na presença do Senhor. Se você permanecer em Deus, pode faltar o que quer que seja. Falta pão? O Senhor é teu pão. Ele é o pão da vida. Falta água? Ele é a água da vida. Se você beber da água que Ele te der, nunca mais você terá sede. Palavras de Jesus. Faltou pai e mãe? Ele diz: ninguém que tenha deixado pai e mãe por minha causa, ninguém será deixado sem o galardão. Ele diz: terá muito mais. Ele diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, aquele que não deixar, não é digno de mim. Ele diz: aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás, eu sou do Senhor. Mas, oh, minha vida, oh, meu casamento, olha a minha vida, olha as minhas coisas, olha os meus bens. Ele diz: aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás, choramingando para trás, olhando para trás, igual a mulher de Ló, não é digno de mim. Vira estátua de sal, né? Como é que ela virou. Para! Atitude e confiança. Deus é Deus. Casamento deu certo? Deus é Deus. Casamento não deu certo? Deus é Deus. Força, fortaleza. Ai, não tem pra onde ir, não tem o que fazer. Tem, sempre tem o que fazer. Sempre dá pra fazer. Chorando? Chorando. Coração sangrando? Sangrando. Dor de cabeça? Dor de cabeça. Sem dinheiro na mão? Sem dinheiro na mão. Os filhos sofrendo? Os filhos sofrendo. Mas alguma coisa a gente faz pra viver na hora da dor. A gente precisa entender que alguma coisa acontece de dor e de aflição, mas o Senhor me sustenta. O Senhor tem compaixão de mim. Mas enfim, eu disse que ia deixar para depois, mas vem aqui a palavra, e eu fico com dó de deixar para depois e alguém ficar aí precisando desta palavra agora e enfim, o momento seguinte, só Deus sabe, a Deus pertence o depois, não é? Então, eu quis deixar esse recadinho aqui. Era para ter sido só um, foram alguns, mas eu quero que o Espírito Santo solidifique a palavra verdadeira no seu coração. Se das minhas palavras, algumas não foram palavras de edificação, que o Espírito Santo deixe no seu coração somente aquelas que sejam vida por conta da vida que há em Deus, do amor que há em Deus, da misericórdia dele. E me desculpe as outras palavras, caso elas não sejam palavras de bênção, mas que seja o assim diz o Senhor para a tua vida. Não idolatre ninguém. O primeiro lugar no teu coração e na tua vida pertence somente ao Senhor. Não se iluda,
Não se queixem, não reclamem, não acusem ao Senhor, assumam suas responsabilidades, devolvam as responsabilidades que são dos outros, procure saúde mental e espiritual, tenha fé, busque ao Pai e, em nome de Jesus, viva! Um beijo muito especial. Eu vou avisando a vocês de quando nós nos encontraremos outra vez aqui na nossa página. Um beijo muito especial, obrigada pelo carinho, Camila, Adriana, Jaqueline, Eliane, o pessoal que pediu o livro Amor e Cura, muito obrigada. Quem quiser saber mais está no nosso site, darleide.com, darleide.com. Pega o link aqui no Face, multiplica, compartilha, passa para outras pessoas, tem sempre alguém precisando. Pega o link, manda pelo WhatsApp, para os seus grupos, manda para os seus amigos, para suas amigas, mas sobre todas as coisas, especialmente, manda para o seu coração a palavra do Senhor e viva. Um beijo. Hoje tem às 9 da noite consultório de família ao vivo, viu? Eu vou repercutir o tema que eu lancei na quinta-feira, que foi antes que seu casamento acabe. Hoje à noite vai ser bem especial. Beijo e a gente se encontra. Querendo falar comigo, fala inbox. Querendo deixar perguntas, deixa inbox e no outro momento eu respondo, trago algumas outras questões aqui. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Boa tarde.